Bola no chão e vamos tentar entender o fracasso de Mania de Você. A gente já falou muito sobre a dramaturgia da Globo, já falamos muito sobre o roteiro que é problemático, mas vamos tentar juntar todas essas interpretações para a gente conseguir olhar de uma maneira linear para o porquê de uma novela de um autor consagrado que conseguiu fazer um dos últimos sucessos arrebatadores do horário das 9 acabou caindo em desgraça dessa maneira, acabou tendo uma sequência que dificilmente vai ter um grande público acompanhando. No painel nacional de televisão, a gente sabe, Mania de Você fica ali na casa dos 20 pontos. Comparado às suas concorrentes, a gente tem um banho de audiência. Mas para os padrões da Globo e para o custo de cada um dos capítulos de novela, a gente tem um produto bastante inferior, me parece, no ar. Esse ponto é muito importante. Custo. A Globo não está mais investindo como investia nas novelas que tinha. Em diversas frentes, tanto no elenco, tanto quanto locações e tudo mais. Vide a cena do helicóptero, em que a Viola se joga do helicóptero e a gente vê claramente que é uma cena montada em estúdio do helicóptero e não mais uma cena como a gente viu em outras novelas do próprio João Emanuel Carneiro, como Da Cor do Pecado, que a gente viu, teve também no Clone, né? Grandes momentos que a gente viu em diversas novelas que dão acidentes, que fazem ali o contexto de acidente bastante realista. Não foi o caso de Mania de Você e essa cena da Viola especificamente. Dito isso, a gente tem a Globo num momento de reestruturação. Quem fala que a Globo vai falir, que a Globo vai... Não tem nada a ver com isso, porque a Globo justamente está se preparando para outros momentos de mercado. Mas o fato é, o custo que se despendia antigamente para fazer uma novela não é mais uma realidade para o que a Globo tem hoje disponível de recurso. E aí a gente está falando de cifras muito, muito altas. Me parece que esse é o aspecto. Tanto que a Globo abriu mão do seu banco de talentos, foi uma maneira de conseguir enxugar um custo fixo, que certamente era bastante pesado no dia a dia da emissora. E com o universo do streaming, isso ficou mais pesado ainda de sustentar, então os contratos são por obra, e por esse motivo a gente tem profissionais indo para outros mercados, para outros players, né, como o próprio streaming de uma forma geral, que tem produzido novelas. Então o problema não é o formato, o problema é a estrutura que a Globo tem para conseguir fazer novelas ininterruptamente há 60 anos em 3 horários. Né? Então, esse é um ponto importante. Silvio de Abreu falou muito sobre o problema de Mania de Você. Silvio de Abreu foi um dos professores, digamos assim, de dramaturgia do João Emanuel Carneiro dentro da Globo. Né? E ele próprio fala sobre o quanto a novela se perdeu na sua proposta, o fato do assassinato do Molina ser o grande gancho para uma segunda etapa, mas principalmente os 4 protagonistas não tão conhecidos do grande público. A gente tem ali alguns medalhões na novela, mas poucas figuras tão reconhecidas. A gente tem nos 4 protagonistas figuras bastante inverossímeis. A ideia de que um tem mania do outro e o jogo vira o tempo todo acabou se tornando, de certa forma, um pouco de chacota para o público. Porque eles mudam tanto o tempo todo que a gente não consegue acreditar em nenhum dos personagens. E esse foi o grande erro. Eu acho que quando veio Renascer antes, e que era também uma novela lenta, de certa forma, e não conseguiu angariar tanto público, ela tinha ali essa pecha de uma novela lenta. E a gente via em Mania de Você, eu inclusive comentei isso antes da novela começar, a gente via em Mania de Você uma novela com cara de novela, com jeito de novela, né? E ao mesmo tempo com aquela coisa meio de vingança, aquela coisa meio... uma novela mais pesada e mais acelerada. Mas não se imaginou que fosse tão acelerada. Quando a novela começou a dar errado nos primeiros capítulos, parece que, a impressão que dá, é que a direção da Globo mandou acelerar a edição também, para tirar outras tramas que poderiam estar atrapalhando isso da frente e levar a novela adiante. Foi um problema também, porque começou a se tornar cada vez mais confuso. Dito isso, o casal de protagonistas não é querido pelo público, né? O vilão, o Mavi e a Mércia, eles têm momentos que repercutem nas redes sociais, ao contrário de Renascer, que não conseguia repercutir absolutamente nada, mas não seguram a novela porque não tem uma história sozinhos, eles reagem a acontecimentos. Então, a maneira com que as coisas vão mudando no comportamento de Luma, Viola, Rudá e Mavi é algo que é totalmente inverossímil. A gente não consegue torcer por ninguém. O espectador não consegue torcer por ninguém. E esse é o ponto central. Não há história para torcer. Ninguém presta.
basicamente dá essa sensação, que nenhum dos protagonistas tem um elemento que conecte com o público mais velho, principalmente, que é quem está à frente da televisão nesse momento. Então, Mania de Você peca um pouco por esquecer desse público mais velho, que precisa de uma trama um pouco mais desenrolada, que consiga unir algumas pontas e aí causar grandes viradas, tanto que a novela tem grandes viradas. A própria, o sumiço da Viola e o reaparecimento dela depois é uma grande virada. A queda dela do helicóptero ali é uma grande virada. Mas não surte efeito na audiência. Por quê? Porque não tem uma preparação que seja condizente com isso, uma preparação que traga passos, que traga momentos para transformar aquele personagem. Os personagens, como eu vi em alguns fóruns para fazer esse vídeo antes, os personagens eles mudam de opinião muito rapidamente, perdem os seus valores fundamentais muito rapidamente, eles trocam e confundem o telespectador que não sabe nunca o que esperar de cada um dos personagens, né? Furos de roteiro, isso é absolutamente normal em qualquer novela, né? Acho que não é um problema. O furo de roteiro, eventualmente, ele até gera uma certa polêmica, as pessoas comentam a respeito disso. Mas quando você não consegue se identificar minimamente com o sofrimento do personagem, ou com a raiva do personagem, ou com a motivação do personagem, por um período mais sustentado, acontece o que aconteceu com Mania de Você. A gente vê personagens, de certa forma, vazios. E, de novo, aqui não estou fazendo um julgamento moral especificamente a respeito disso. Estou falando que a gente não consegue se conectar de uma maneira um pouco mais aprofundada com esses personagens. O ranço do personagem é superficial, porque a gente não está dando muita atenção. O amor ou a compaixão por determinado personagem também é superficial. Então a gente não consegue se aprofundar na relação com nenhum personagem. E isso é um problema de história. Isso é um problema de roteiro. Isso é um problema fundamental da novela não ter conseguido encontrar esse ponto. Aí sim, nas entrevistas recentes do Silvio de Abreu, a gente vê alguns pontos que eu acho que são muito importantes. Ele fala sobre não só o esvaziamento desse volume de produção da Globo e dos atores, dos medalhões que não estão ali para pegar aquele público mais velho, né? O quarteto de protagonistas tem figuras conhecidas das novelas, mas não conhecidas totalmente do grande público, né? E o Silvio de Abreu fala muito sobre a época em que ele coordenava ali a área da Globo, e quando era autor também, sobre esse aspecto de ter revisores do próprio texto. Haver revisores que vão, de tempo em tempo, aliás, em tempo integral, vão revisando o que a novela está apresentando e dizendo, olha, eu tenho experiência por esse caminho aqui, pode dar errado e tudo mais. Sempre foi, como diz o Silvio de Abreu, uma universidade. Um autor ia mostrando para o outro os caminhos do que fazer. E hoje isso não existe mais. Hoje existe uma estrutura muito mais enxuta, inclusive, para o autor. E aí, de novo, a gente não pode dizer que o João Emanuel Carneiro vai ter que sempre fazer hits de audiência. Mas, bem supervisionado nesse sentido, de conseguir colocar o texto para os atores e conseguir tornar a novela interessante para o público, ouvir melhor o focus group, ter mais gente, eu não estou dizendo nem que quem está lá dentro não é totalmente competente para avaliar um texto, mas mais gente para conseguir opinar e conseguir tomar decisões mais assertivas para resolver as novelas. Mania de Você está se arrastando no ar e vai se arrastar até o final da sua exibição, infelizmente, né? Vai entregar para Vale Tudo muito provavelmente em baixa, não tem mais o que consiga fazer essa novela ser salva. E isso é um problema, porque vem acontecendo em várias novelas em sequência. O Silvio de Abreu faz uma crítica, e aí é um ponto que eu discordo, de que não existe mais muita cena externa, né? Porque as cenas externas são caras e tudo mais, e isso causa custo para a Globo, que vai também cortar esse custo. Agora, eu acho que isso não é o ponto fundamental. Quando a história é boa, ela repercute. Quando a história é boa, ela prende, né? Tanto que quando a gente vai olhar as novelas do streaming de uma forma geral, a própria Beleza Fatal, ela não tem grandes cenas de externas. Eu digo helicópteros e um monte de coisa de perseguição e tudo mais. São cenas de convívio, de conflito, de diálogo, né? As novelas mexicanas têm muito disso. A Usurpadora, a Marimar, era tudo novela interna. Quarto e sala, como eles chamam, né? Só que conseguiam trazer para o público uma emoção, uma conexão com o personagem, uma identificação com o dilema do personagem. Então eu não acho que grandes cenas espetaculares, claro que dentro de um contexto de uma história boa, elas deixam ainda maior, né? Deixam ainda maior. E aí não é só na Globo.
Quem não lembra, em 2015, ali, 2016, os 10 Mandamentos, com uma cena que foi produzida do Moisés abrindo o mar, né, foi produzida fora do Brasil e ganhou do Jornal Nacional em determinados momentos. Então, de novo, quando essas cenas grandiosas estão dentro de uma história que engaja o público, aí sim, elas funcionam melhor. Mas quando a gente tem grandes cenas, cenas grandiosas dentro de uma história que é ruim, a cena pela cena não funciona. Então é melhor ter uma novela quarta e sala com uma história boa e potente do que ter uma novela com muita cena externa, com muita grandiosidade e uma história ruim. Então eu acho que esse é o ponto que falta a Mania de Você, uma história melhor, uma conexão melhor com os personagens. De novo, todos eles ali parecem muito inverossímeis. Aqueles que se dizem bons fazem coisas ruins sem nenhum critério e o contrário também. Então é um ponto muito sensível que a dramaturgia, principalmente das 21 horas da Globo, vem enfrentando nos últimos tempos, e eu acho que é esse conjunto de fatores. A redução de orçamento necessária para a sobrevivência da empresa, a redução de número de profissionais qualificados, não só na frente das câmeras, mas atrás das câmeras, do ponto de vista de revisão, do ponto de vista de capacidade de condução de texto de quem já tem muita experiência, né? E, ao mesmo tempo, a falta de boas histórias. As histórias que o público de novela consiga se conectar. Não à toa a Força de Mulher tem tanta força dentro da realidade da Record, mas tem muita força, porque tem um aspecto de folhetim, tem um aspecto novelesco, e isso é muito importante. Então, acho que é isso. Você comenta aqui embaixo o que você acha sobre essa reta final de Mania de Você e por que a novela fracassou com o público e com a crítica nessa tentativa de trazer uma novela mais acelerada que o João Emanuel Carneiro trouxe para o horário das 21 horas. Aguardo o comentário de vocês.